sexto ano. Meu nome é Eduardo, sou professor de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar revisão sobre a litosfera e a hidrosfera. Essa aula foi preparada pela equipe GeoVinci dos sextos anos. Vamos primeiro abordar a composição da biosfera. A biosfera, ou seja, a esfera da vida, ela é composta por três grandes elementos. A atmosfera, que é a nossa camada gasosa, a litosfera, que é a nossa camada sólida, e a hidrosfera, que é a nossa camada líquida. Nesse conteúdo especificamente, nós iremos trabalhar a litosfera, formas de relevo, estrutura geológica, que é a parte sólida do nosso planeta, também chamada de geomorfologia, e nós iremos também abordar a hidrosfera, que é a parte líquida do nosso planeta, composta principalmente pelas águas oceânicas e pelas águas continentais. Nesse slide nós temos um perfil topográfico indicando as principais formas de relevo. Aqui nós temos a planície, o planalto, a depressão absoluta, a montanha e a depressão relativa. As formas de relevo são a parte superficial da nossa litosfera, é a parte que nós conseguimos visualizar. São as imperfeições e as deformidades que existem na superfície do nosso relevo. Existem quatro formas de relevo principais: planície, planalto, montanhas e depressões. Nos próximos slides, nós iremos abordar as características de cada uma das formas de relevo. Vamos dar início ao estudo das formas de relevo pela planície. A planície é uma unidade do relevo que consiste em grandes bacias sedimentares de formação recente, onde o processo de deposição de sedimentos supera o processo de desgaste, de erosão. Nas planícies, você tem uma altitude média que gira em torno de 0 a 300 metros de altitude em relação ao nível do mar. O Brasil possui três grandes planícies. A planície litorânea, que se estende do Rio Grande do Sul ao Amapá, a planície do Rio Amazonas, que se localiza na região norte, próximo ao leito da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica, e a maior planície inundada do mundo, que é a planície do Pantanal Mato-Grossense, que ultimamente vem sofrendo muito com a queimada. A segunda forma de relevo que nós iremos analisar são os planaltos. Unidade de relevo formada em terras altas e planas. Podem aparecer algumas imperfeições, algumas deformidades. É um relevo de formação antiga, onde o processo de desgaste supera o processo de deposição. Possui formações cristalinas, que é justamente relacionada aos escudos cristalinos. A altitude média de um planalto varia entre 300 metros a 5.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Nós, aqui no Distrito Federal, habitamos o Planalto Central brasileiro. Temos uma altitude média em torno de 1.000 metros em relação ao nível do mar. O Planalto é uma das principais formas de relevo existentes no território brasileiro. Destaque para o Planalto Central brasileiro, para o Planalto das Guianas, o Planalto Meridional, entre outros. Montanhas. A unidade de relevo formada com altitudes superiores a 5.000 metros, as montanhas são formadas a partir do choque entre as placas tectônicas, que é um movimento chamado de orogenético de subducção. Portanto, essa forma de relevo não está presente no território brasileiro. No Brasil não existem montanhas de formação orogenética, pois o Brasil se localiza no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana.
E as montanhas se formam justamente na borda das placas tectônicas. Depressões. As depressões são formas de relevo que possuem uma altitude inferior à das regiões vizinhas. As depressões, elas podem ser absolutas, quando estão localizadas abaixo do nível do mar, ou depressões relativas, quando estão localizadas acima do nível do mar. Vamos agora abordar um pouquinho sobre a hidrosfera, a camada líquida do nosso planeta, abordando um conceito muito utilizado, que é a da pegada hídrica ou da água virtual. A água virtual ou pegada hídrica é justamente a contabilidade de água que é consumida na produção, na fabricação de um produto, desde a obtenção da matéria-prima até o consumo final. Como podemos ver na imagem, um carro, para ser produzido, gasta, em média, 14.800 litros de água. Um computador, para ser produzido, gasta 1.500 litros. 1 quilo de carne bovina gasta 2.700 litros. Levando em consideração, vamos dar um exemplo da carne bovina. Professor, como que 1 quilo de carne se gasta 20.700 litros de água? Bem, esse gado, ele tomou água durante a sua vida toda, ele se alimentou de grãos que precisaram ser irrigados, ele comeu pasto que foi irrigado. No processo, tá, de abate, você tem a água como um produto, você tem que limpar o couro, você tem que desossar, você vai utilizar a água sempre como um produto de higiene. Então você tem aí, dentro do processo produtivo da carne, em toda a cadeia produtiva, desde a matéria-prima até a obtenção do produto final, o consumo de mais ou menos 20.700 litros de água para cada quilo de carne bovina. 1 quilo de açúcar, 1.500 litros. Uma camisa de algodão, 2.700 litros. Essa pode ser chamada também de água invisível, porque é aquela água que nós não vemos. Nós consumimos de forma indireta. Vamos também falar sobre a distribuição das águas oceânicas. Como podemos identificar no mapa, o hemisfério norte tem um predomínio de terras. A maior parte dos continentes se localiza no hemisfério norte. E o hemisfério sul é considerado o hemisfério das águas, porque você tem um predomínio dos oceanos no hemisfério sul. Como podemos identificar, o planeta possui 5 grandes oceanos, 2 glaciais, o Ártico ao norte, Antártico ao sul, e mais 3 oceanos, o Atlântico, o Pacífico e o Índico, sendo o hemisfério norte o hemisfério das terras e o hemisfério sul o hemisfério das águas, numa distribuição desigual quanto à quantidade de terras e de água. Vamos abordar um pouquinho a distribuição da água no mundo. 97,5% da água do nosso planeta é água salgada, ou seja, uma água que contém grande quantidade de sais minerais. É uma água que, no estado in natura, é imprópria para o consumo, para a pecuária, para a agricultura e para atividades industriais. Hoje já existe uma tecnologia para a utilização dessa água salgada, que é um processo ainda muito caro, chamado de dessalinização. Sobra, então, 2,5% da água doce, ou seja, uma água que está com pouca quantidade de sais minerais. Desses 2,5%, transformando-os em 100%, 70%, em média, está localizado nas calotas polares. É uma água que está em estado sólido, é uma água doce, pode ser utilizado como uma reserva futura. 29%, águas subterrâneas, localizado principalmente nos aquíferos e nos lençóis freáticos. Lembrando que o Brasil possui grandes aquíferos que fornecem água para boa parte da população, como é o caso do aquífero Guarani, que se localiza
na porção centro-sul do território brasileiro, abrangendo também o Paraguai, Uruguai e Argentina, e também o caso do aquífero Alter do Chão, que se localiza na região norte do território brasileiro, próximo à bacia amazônica. São dois grandes aquíferos brasileiros. 0,9% da água está na atmosfera e 0,3% se localiza em rios, lagos. Essa é a água que está disponível para o consumo humano de forma imediata. Vamos falar um pouquinho sobre as bacias hidrográficas, analisando principalmente o conceito de bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica é a área drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. O Brasil possui 4 bacias principais e algumas bacias secundárias. O Brasil é um país que possui uma vasta rede hídrica e nesse conteúdo nós vamos dar ênfase às 4 bacias principais: a bacia amazônica, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do Rio São Francisco e a bacia Platina, que é composta por 3 rios: Paraguai, Paraná e Uruguai. Nesse slide podemos identificar um esquema de uma bacia hidrográfica, que é uma área banhada por um rio principal. Como você pode ver, existe um rio principal próximo ao leito. Os seus afluentes, que é um rio menor que deságua no rio principal, e subafluentes, que deságua no afluente. Uma bacia hidrográfica precisa de um local onde o rio se origina, que é chamado de nascente, e um local onde o rio deságua, que é chamado de foz. Vamos agora falar um pouquinho sobre a bacia Platina. A bacia Platina se localiza na região centro-sul do Brasil e ela é formada por 3 principais rios. O Rio Paraguai, que é responsável pelas cheias da região do Pantanal Mato-Grossense. O Rio Paraná, que é um rio que tem um grande potencial hidrelétrico e fornece boa parte da energia elétrica da região sul e sudeste. E o Rio Uruguai, que banha a região sul e o território uruguaio. Esses 3 rios se unem formando a Bacia Platina ou Bacia do Prata. Compreende os países Paraguai, Argentina, Uruguai e o território brasileiro. A Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo em volume de água e em extensão. Não é uma bacia genuinamente brasileira, pois ela nasce no Peru, na região da Cordilheira dos Andes, recebe o nome de Ucayali e quando entra no território brasileiro passa a se chamar Solimões. Próximo à cidade de Manaus, quando recebe a água do seu afluente principal, que é o Rio Negro, passa então a se chamar Rio Amazonas. É a maior bacia hidrográfica do mundo e ocupa cerca de 45% do território brasileiro e está presente em 7 países. Vamos agora abordar a bacia do Rio São Francisco, também conhecida como Velho Chico pela população ribeirinha, ou Rio da Integração Nacional, ou Rio dos Currais. O Rio São Francisco é um rio muito importante, pois ele nasce numa região de floresta tropical, que é a Mata Atlântica, na região serrana de Minas Gerais, chamada de Serra da Canastra, passa pelo norte de Minas Gerais, uma região muito pobre, muito seca, chamada de Vale do Jequitinhonha, passa pelo estado da Bahia, passa o semiárido nordestino, uma região que tem uma grande escassez hídrica, e deságua entre os estados de Alagoas e Sergipe. O Rio São Francisco é um rio muito importante, pois ele é um rio perene, que possui água durante o ano inteiro, e atravessa uma das regiões mais áridas do território brasileiro. Bacia do Rio Tocantins-Araguaia. A bacia do Rio Tocantins-Araguaia nasce na região do Planalto Central. O Rio Tocantins é o principal, o Araguaia é o afluente. Você tem um grande potencial energético, hidráulico, na bacia do Tocantins-Araguaia, com a construção de 2 grandes usinas, Tucuruí e Belo Monte.
e é um rio muito importante para a pesca. Essas são as 4 principais bacias hidrográficas brasileiras. Depois nós vamos conversar e analisar também as bacias secundárias. Muito obrigado.